Este é o dinheiro que você está a perder. Se ainda não tem uma conta de rendimento total, informe-se no Banco Tota e Açores. Boa noite. A polícia colombiana já capturou 2 dos presumíveis assassinos do jogador Andrés Escobar. O defesa da seleção da Colômbia foi morto esta madrugada com 12 tiros de pistola. Antes de dispararem, os assassinos disseram: "Isto é pelo autogolo". Escobar tinha marcado um golo na sua própria baliza no Colômbia-Estados Unidos, que os norte-americanos ganharam por 2-1. No comunicado divulgado esta noite, a polícia diz também ter conseguido apreender a carrinha onde viajavam os homicidas. Agora, todas as atenções estão voltadas para um só homem, o proprietário da viatura, que já tem a cabeça a prémio. Jogar ou morrer em Medellín. A seleção colombiana já tinha recebido ameaças, mas desta vez foi a sério. O alvo, Andrés Escobar, o defesa que comprometeu a vitória da Colômbia frente à seleção americana. Um autogolo a valer-lhe a vida. Almoçava num restaurante de Medellín quando 2 homens e uma mulher lhe agradeceram com 12 tiros a prestação no jogo. Com a morte do jogador, a Colômbia entrou em estado de choque. Hay mucha gente, miles de personas llegando a un sitio que se llama Coliseo Cubierto Iván de Bedut. Allí están se llevan a cabo las exequias de Andrés Escobar, ¿no es cierto? Allí está el ataúd, está en cámara ardiente, se puede observar el cuerpo de Andrés. ¿Ya ha habido manifestaciones de violencia o no? No, manifestaciones de solidaridad y de gritos de justicia, justicia, justicia. Han salido a las calles con la bandera de Colômbia e com a bandeira de Atlético Nacional. E enquanto milhares de pessoas prestavam nas ruas a última homenagem ao jogador, já esta noite a polícia anunciava em comunicado oficial a captura de 2 dos implicados. La retención por parte de la policía de la camioneta Toyota 4 puertas color gris de placas ITP 748, en donde huyó el homicida. Se logró la captura de Henry Alonso Cardona Monsalve, Humberto Muñoz Castro, conductor de la camioneta, y se está buscando a Santiago Gallón Henao, propietario de dicho automotor. Cuarto, la Policía Nacional ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quien suministre la información que conduzca a la captura de todos los responsables de este crimen. Ecos da morte do jogador colombiano também já chegaram aos Estados Unidos, onde o presidente da FIFA pediu um minuto de silêncio por Escobar nos 2 primeiros jogos dos oitavos de final. Sob proteção policial vão continuar os restantes jogadores da seleção colombiana. Mas a bola não para de girar. A Espanha já está nos quartos de final do Campeonato do Mundo dos Estados Unidos. Venceu esta noite em Washington, na Suíça, por 3-0. Os golos espanhóis foram marcados por Hierro, Luís Henrique e Begiristain. Os espanhóis vão agora jogar com o vencedor do jogo Nigéria-Itália da próxima terça-feira. Antes da Espanha, já a Alemanha tinha garantido a continuação em prova. Num jogo muito movimentado, aos 11 minutos já se tinham marcado 3 golos, os campeões do mundo contaram com uma tarde de inspiração de Voller e Klinsmann. Mas também podem agradecer ao árbitro, que não marcou uma grande penalidade a favor dos belgas. O Mundial mudou de tom. Alemanha e Bélgica deram entrada aos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol com um jogo cheio de emoção. Aos 5 minutos, Rudi Voller abriu o ativo com um golo que demonstra como deve jogar um avançado. O veterano jogador da Alemanha mostrou que, apesar da idade, não deixou de saber jogar futebol. A Bélgica reagiu de imediato e chegou à igualdade por Jorge Grun, num lance onde aproveitou um mau corte de Rudi Voller. Tudo em aberto com este golo aos 5 minutos de jogo. Os belgas pouco tempo tiveram para festejar porque Jürgen Klinsmann, aos 11 minutos, numa boa jogada de entendimento com Voller, fez o 2-1 com este remate cruzado. O instinto fatal dos avançados alemães destruía por completo qualquer inspiração da equipa de Bredon. O novo guarda-redes do Benfica voltou a estar em bom plano, mas comprometeu a sua exibição no terceiro golo da Alemanha, apontado por Voller aos 39 minutos. Estava praticamente garantida a passagem da Alemanha aos quartos de final do campeonato.
Os primeiros minutos da segunda parte levaram os belgas a arriscar e a permitir que os alemães tivessem maiores espaços que eram aproveitados para assustar os diabos vermelhos. Aqui Klinsmann obriga Pradom a uma excelente defesa. Aos 69 minutos, o árbitro suíço Roethlisberger perdoou uma grande penalidade à Alemanha, quando Weber foi tocado por trás por 2 defesas. Os belgas tinham toda a razão para reclamar desta posição do árbitro. A Bélgica só conseguiu reduzir a desvantagem no último minuto, noutro belo exemplo do que deve ser o futebol. Philippe Albert é o autor deste momento irrepreensível. Um belo golo para fechar este Alemanha-Bélgica. Pouco mais havia a fazer, mas os belgas continuaram a insistir até o derradeiro apito do árbitro. Na deslocação do guarda-redes Pradom até à grande área contrária, na cobrança de um livre, mudou o rumo dos acontecimentos. A Alemanha passou assim aos quartos de final do Mundial dos Estados Unidos, onde irá defrontar o vencedor do jogo México-Bulgária. A Federação Belga anunciou esta noite que vai protestar o jogo devido à grande penalidade não assinalada pelo árbitro suíço. Há fome no Alentejo. A Cruz Vermelha começou hoje a entregar mantimentos na região de Serpa, para serem distribuídos por cerca de 600 pessoas já a partir de amanhã. São os mais afetados por um ciclo infernal que começou com a seca e continua com o desemprego. 6 toneladas de mantimentos para o Alentejo. Serpa, Moura e Mértola são os primeiros concelhos a receber alimentos da Cruz Vermelha. Vou receber vários géneros, massas, fraldas, roupa de cama, óleo, batata e até o momento não sei mais. E em quantidade suficiente para acolher a tantas pessoas carenciadas? Sim, eu penso que deve dar para todos. Quantas pessoas vão ser distribuídos os alimentos? Quase 600 pessoas. Famílias que este ano voltam a não ter meios de subsistência. Quantos filhos é que tem à sua conta? Agora tenho 10 à minha conta, são 8 solteiros e 2 casados. E o seu marido está a trabalhar ou está desempregado? Está desempregado também, estamos todos desempregados. Há quanto tempo é que isso acontece? Meu filho só tem um filho que teve empregado, estava aí um ano que estava empregado. Era isso que ajudava a casa. Agora não tem mais ninguém que ajude a casa. Hoje partiu de Lisboa o carregamento da Cruz Vermelha. Ao princípio da tarde, na primeira paragem, em Beja, ficou parte da carga. O resto seguiu para Serpa. A distribuição começa amanhã ou depois. Os alimentos vão ser divididos conforme os lares mais carenciados. Quem passar mais de 80 ou 100 vezes por mês na ponte sobre o Tejo vai fazê-lo de borla. A partir de setembro, o pagamento das portagens vai variar conforme o número de viagens mensais. São os descontos de quantidade prometidos por Ferreira do Amaral. Novos cifrões da ponte que fizeram manchete no Semanário Expresso de hoje. Até setembro ninguém paga na ponte 25 de Abril e a partir desta altura as borlas vão continuar para alguns. Quem aqui passar mais do que 80 ou 100 vezes por mês deixa de ter encargos com a portagem. O número certo de viagens ainda está por definir, mas o privilégio para um destes números está garantido. Até 15 passagens, o preço mantém-se nos 150 escudos se os automobilistas não tiverem senhas pré-compradas. As facilidades vão aplicar-se também aos automóveis ligeiros que fizerem entre 15 a 35 passagens mensais. Têm um desconto de 40%. Para estes, fixa-se a portagem em 120 escudos. A reaplicação do sistema das senhas pré-compradas é outra novidade. As senhas vendem-se em maços de 20 e de 40. Os de 20 têm um desconto de 10% por unidade e os de 40 de 15%. A notícia do Expresso adianta ainda que o valor da caução do aparelho magnético para a Via Verde também vai ser reduzido. O alegado abuso da ação policial na ponte foi tema central do discurso do comandante-geral da PSP no Dia da Polícia. Com os Jerónimos como pano de fundo, o ministro Dias Loureiro ouviu Monteiro Pereira dizer que quem abusa são os jornalistas. O chefe da polícia falou de sensacionalismo por parte dos órgãos de comunicação social e acusou-os da transmissão de inverdades e incorreções responsáveis pelo descrédito das forças de segurança junto da sociedade. Grande aparato policial por uma manhã de arromba para a polícia. Uma festa a que não faltou o ministro da tutela.
127 anos, em nome da lei, pela ordem, pela pátria. A tábua dos mandamentos da Polícia de Segurança Pública, lembrada a miúde ao longo da festa de aniversário. Uma festa de pompa e circunstância, com o sol tão a pique que para alguns se converteu em pesadelo. Nos últimos 2 anos, 5 agentes mortos e mais de 700 feridos. Mas isso não é notícia, ironizou o comandante-geral da PSP, para ir mais longe quando se diz que a polícia por vezes vai longe demais. Sensacionalismo? Será? Não pretendo classificar. O que penso é que, ao serem transmitidas incorreções, inverdades acerca da atuação da polícia, incorremos num risco, que é desacreditar uma instituição que deve ser credível e que deve dar confiança aos cidadãos. Dias Loureiro não tem dúvidas e quis prestar a sua homenagem aos agentes das forças de segurança. Saibam honrar a sua história e saibam, honrando a história, continuar a servir o país, são os meus votos e a minha certeza. As certezas do Ministro da Administração Interna em horas conturbadas para a segurança pública. A JSD quer limitar o tempo dos mandatos do Procurador-Geral da República, Provedores de Justiça e dos juízes do Tribunal Constitucional. É uma das propostas dos jovens social-democratas para a próxima revisão constitucional. Um texto aprovado pelo Conselho Nacional da JSD e que contou com a ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa. A JSD quer que os mandatos do Procurador-Geral da República e do Provedor de Justiça passem a ter um limite temporal, 9 anos no máximo, num mandato não renovável. E não venham dizer que se trata de uma proposta dirigida em especial aos atuais titulares. Quando estamos a falar da Assembleia da República, estamos a falar dos deputados que lá estão hoje. Quando estamos a falar do Sr. Procurador e do Sr. Provedor de Justiça, não podemos ignorar os atuais titulares desses cargos, mas a verdade é que as revisões constitucionais não têm que se fazer a pensar nas pessoas que estão, em dado momento, como titulares de órgãos de soberania. Para o sistema eleitoral, a JSD propõe a adoção do sistema de representação maioritária a uma volta com círculos uninominais. Cada círculo só elegeria um deputado, o representante do partido mais votado. A existência de um círculo nacional garantiria a manutenção da componente proporcional pelo método da média mais elevada de ontem. Um círculo que seria composto, no máximo, por 40 deputados. Responsabilizar mais os deputados através de uma eleição direta dos cidadãos com o seu deputado no seu círculo uninominal. A JSD quer ainda que seja suprimida a fiscalização preventiva da constitucionalidade e o chamado veto de bolso do Presidente da República. Os jovens do partido da maioria propõem ainda que seja eliminado o artigo da lei fundamental que impõe limites às matérias que podem ser alvo de revisão constitucional. Yasser Arafat começou a conhecer a Palestina profunda. No seu primeiro dia em Gaza, o líder da OLP visitou o campo de refugiados de Jabalia, onde os israelitas mataram as primeiras vítimas da intifada. Uma realidade que Arafat só conhecia pela televisão. O enorme campo de refugiados de Jabalia. Aqui nasceu a intifada, aqui morreram as suas primeiras vítimas. E aqui estão muitos dos opositores ao acordo que a OLP assinou com Israel. Hoje, as palavras de ordem eram gritadas em uníssono. Mas amanhã, Arafat pode contar com a oposição de muitos dos habitantes de Jabalia, que o desemprego e a miséria empurraram para o fundamentalismo religioso e que poderão vir a ter tanto peso na oposição ao acordo como estes outros fundamentalistas do judaísmo, que hoje invadiram Jerusalém aos gritos de morte aos árabes. Todos a caminho do Muro das Lamentações, que desta vez escutou segredos carregados de ódios. O número de casos de SIDA aumentou 60% no último ano em todo o mundo. São já 4 milhões o número de infectados pelo vírus da SIDA. Números da Organização Mundial de Saúde, que alerta a situação continua a ser particularmente grave na África Central. Em países como Ruanda, a SIDA já chegou mesmo aos orfanatos. São 200 crianças num orfanato em Kigali.
tutsis e hutus com uma doença a uni-los. Os pais morreram de sida ou na guerra civil. Agora as crianças estão no orfanato, mesmo em frente ao Ministério da Defesa, um dos alvos principais dos ataques de morteiros. Já foram feitas 2 tentativas de evacuação e, embora nenhuma das crianças tenha até agora sido vítima dos ataques, o orfanato está num dos locais mais perigosos de Kigali. Mas há outros alvos e outras vítimas no Ruanda. A capital do país está transformada num palco de guerra. Um dos últimos ataques da Frente Patriótica teve por alvo um mercado da cidade. A Cruz Vermelha fala de pelo menos 3 mortos e vários feridos. O posto avançado das forças francesas no Ruanda informou esta noite que Kigali está totalmente cercada pelos rebeldes da Frente Patriótica ruandesa. Os centristas não desistem, querem governar sozinhos e recusaram hoje quaisquer alianças ante ou pós-eleitorais. Um dos temas de uma síntese de outras notícias neste sábado. O primeiro congresso dos despachantes oficiais é provavelmente o último. A União Europeia e a livre circulação acabaram com 80% do trabalho. Os despachantes alfandegários acusam o governo de não cumprir promessas de apoio ao setor. 4.000 trabalhadores ficaram no desemprego e ainda a procissão vai no adro. CDS, Partido Popular, diz não às alianças. O partido de Manuel Monteiro garante que chegará ao governo, mas sozinho. Para isso, vai mudar de nome e abrir as portas aos independentes. É até ver a estratégia do Partido Popular para as legislativas de 95. Quem semeia ventos colhe tempestades. É a opinião dos comunistas sobre o plano Cavaco contra o desemprego. Para Carlos Carvalhas, a redução das regalias sociais dos trabalhadores só vai multiplicar os desempregados. São as conclusões previsíveis de um debate do Partido Comunista sobre as questões do emprego. O ministro da Economia, Eduardo Catroga, foi à sua antiga universidade, o Instituto Superior de Economia e Gestão, falar sobre os desafios da economia portuguesa. Perante uma plateia de oficiais do mesmo ofício, Catroga mostrou-se otimista. Os colegas recordaram com saudade tempos em que era apenas presidente da associação. Os Madre Deus andam a espalhar o espírito da paz. É o título genérico do último trabalho do grupo, que agora começa a ser apresentado em palco. Esta noite houve concerto no Porto. Penso que é um aperfeiçoamento da própria concepção do grupo. São 7 anos já de um projeto que era experimental e que entretanto se profissionalizou e penso que é uma melhoria. Críticas muito interessantes aos nossos discos e pronto, não é a primeira vez que os vamos apresentar em Espanha, já apresentámos este repertório em Barcelona e em Madrid e essas críticas são muito interessantes. Estou a gostar muito, já ontem foi igualmente bom, hoje a sala parece que ultrapassou a lotação e tudo. E talvez por ser o último que fazemos aqui, eu penso que é capaz de ser dos nossos melhores concertos. Os Madre Deus esta noite no Porto. Pedro Almodóvar esteve em Troia para mostrar a Kika, o seu último filme sobre as histórias atribuladas de uma manicure que consegue dar vida aos mortos. Depois da antestreia do filme, o realizador falou à SIC sobre os seus últimos filmes e sobre temas de que não gosta de falar, como a SIDA, os sentimentos ou a corrupção no governo espanhol. ¿Continúas acreditando en Felipe como presidente del gobierno? No. No, creo que los socialistas han adquirido una responsabilidad histórica descomunal porque han desaprovechado un momento maravilloso. Quiero decir, el pueblo español ha evolucionado mucho más rápido que la clase política y el pueblo español no merece la situación en la que está viviendo ahora.
El pueblo español no quiere un gobierno de derechas y, sin embargo, la situación en la que nos han puesto los socialistas están empujando al pueblo español a votar a un gobierno de derechas sin quererlo, porque no hay una alternativa de poder válida a la izquierda. Si contemplo la realidad del SIDA me obliga a unos elementos que no van muy bien con la pasión. No desecho la posibilidad de que aparezcan en alguna película, pero es un sujeto dramático interesantísimo. Imagínate, quiero decir, se puede convertir en un instrumento de venganza, quiero decir, se podría hacer un thriller, pero tampoco me gustaría, si tratara el tema del SIDA, tratarlo como con ese género. Entonces, en mi vida colaboro, ayudo, hago todo lo que me piden las organizaciones, porque creo que es un tema que a mí sí me preocupa. ¿Tienes alguna diva en Portugal o alguien que...? Pues sí, Amália Rodríguez. Me parece una de las grandes cantantes de este siglo. Curiosamente, quiero decir, yo no vivo la pasión ni el dolor como lo vivís vosotros, como lo vive el fado, pero a mí me fascina esa especie de asunción del dolor, quiero decir, de asumir la desgracia. Excertos de uma entrevista para ver na íntegra num especial para encerrar o ciclo de filmes de Pedro Almodóvar que a SIC tem vindo a exibir. E o que vamos ver a seguir não foi ensaiado por Almodóvar, mas se calhar até poderia ter sido. 60 mil jovens transformaram esta tarde uma das mais famosas ruas de Berlim, a Kudamm, na maior discoteca do mundo. Bom, e por este andar, as rave parties de Berlim ainda vão rivalizar com o Carnaval do Rio. Foi o último jornal de 2 de julho. Mais informação na SIC amanhã, depois da 1 com Jorge Gabriel. Até amanhã. Boa noite.